Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos mais uma vez aqui ao vivo para o McKinsey Talks. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o assunto de hoje é fascinante. Nós vamos falar sobre os carros voadores e a nova fronteira da mobilidade aérea. Estamos aqui hoje com o André Stein, que é CEO da Eve Air Mobility. O André tem mais de 20 anos de experiência na indústria aeronáutica e hoje lidera a Eve na missão de acelerar o ecossistema de Urban Air Mobility, UAM. Bom dia, André. Bom dia. E o Léo Cabral, que está aqui do meu lado, ele é sócio da McKinsey do escritório de São Paulo. O Léo serve clientes em temas de desenvolvimento e implementação de transformações no segmento de indústria avançada. Bom dia, Léo. Bom dia, Denise. Vale lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas a qualquer momento, usando o botão que fica à direita da tela, caso você esteja no laptop, ou embaixo, se você estiver no celular. Por favor, participem, a participação de vocês é fundamental. Eu tenho certeza que o assunto hoje vai estar bem interessante para você participar. A gente vai começar com uma breve introdução que o Léo vai fazer. Obrigado, Denise. Primeiramente, muito obrigado aí, Stein, por ter aceito esse convite. Um tema fascinante, carros voadores. É um tema que leva a imaginação de todo mundo, né? A cenários bem futurísticos. E a gente quer falar um pouco disso hoje e mostrar que o futuro está chegando. A gente está muito próximo de ter isso aí na realidade nossa do dia a dia. Acho que antes da gente começar, é legal a gente inserir isso no contexto da indústria, né? Existe um segmento da indústria, que é o que a gente chama de mobilidade aérea avançada. Dentro desse segmento, existe o subsegmento que é o transporte de passageiros, que a gente vai falar bastante aqui hoje. E aí estamos falando de transporte dentro da cidade, cidade-periferia, inclusive entre cidades também. Mas além desse, acho que é sempre bom a gente deixar claro, existe também toda a questão logística, transporte de carga, aplicações militares, podem ter aplicações médicas e várias outras aí que o mercado está explorando nesse momento. Para esse mercado ter sucesso, existem várias tecnologias habilitadoras aí que estão sendo desenvolvidas, são tecnologias complexas. Uma delas, e talvez uma das mais complexas, é a questão de propulsão, os motores, né? São motores distribuídos, né? Então tem uma quantidade muito maior de motores, até para prover segurança. São motores elétricos, tem várias vantagens. Tem toda uma questão de gerenciamento de tráfego. Então imagina aí uma cidade como São Paulo, Nova York, você vai estar aí nos céus, então isso é uma coisa muito complexa. Infraestrutura, onde que eles vão pousar, onde que eles vão decolar, como isso vai ser feito, como que você vai fazer a recarga dessas aeronaves ou desses carros voadores, e itens como você vai fazer a interface com o cliente final. É um mercado nascente, mas já tem vários players fortes que estão investindo aí, estão desenvolvendo. A Eve é um deles, mas existem aí cerca de mais uma dezena desses players. E bastante capital no mercado, bastante investidores, é um mercado muito promissor. Então, hoje em dia, eu digo que não está faltando capital para fazer isso acontecer. Então, esse é um pouco de como está. O futuro está próximo, então já tem aí mais de 10 anos que essa tecnologia vem sendo desenvolvida. Várias dessas empresas já têm protótipo, estão aí no processo de certificação, que é uma certificação muito complexa, porque é uma aeronave, um produto muito novo, né? E a gente acredita que isso vai estar no mercado aí em 2, 3 anos, algumas das aeronaves. Esse aqui não é o da Eve, então eu tenho as fotos da Eve ali, como vai ser a aeronave, mas esse cronograma não é dela, mas é uma visão de como a gente acha que esse mercado vai se desenvolver. É um mercado com muita incerteza, mas o que eu acho que está sendo um consenso é que ele pode ser um mercado muito grande. Estamos falando aí, tem algumas estimativas que falam em 400 bilhões de dólares por ano. Logicamente, não é só a venda do produto, mas também todo o ecossistema, né? Um ecossistema bem complexo e longo. E quando a gente olha os relatórios das empresas aí, a gente consegue ver aí mais de 30 bi só nos produtos já para 2030. Então, o que eu acho que realmente é um consenso é que é um mercado que pode ser muito valioso aí para todo mundo. E quando a gente fala de carros voadores, temos que pensar como ecossistema. A questão de desenvolvimento do produto e produção é um dos elos, um elo muito importante, mas tem vários outros elos, né? Fornecimento de componentes novos, né? A gente falou aí de baterias, tem a questão de navegação, todo o financiamento disso. A operação e infraestrutura vão ter elementos muito novos, assim como o tráfego aéreo, e toda a questão de mobilidade, que todas essas empresas vão ter que aprender
como lidar com isso aí. Então, isso foi só um panorama para a gente entender um pouco do que a gente está falando aqui e começar a nossa conversa aqui com a Denise e com o Stein. Obrigada, viu, Léo, pela introdução. Agora, Stein, queria que você explicasse para a gente qual que é a proposta de valor do eVTOL em relação aos outros modos de transporte que a gente vê por aí, de transporte aéreo, e o público-alvo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer ter a oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente está pensando, a nossa visão de futuro e como a gente está construindo esse futuro. Quanto à proposta de valor, pensa o que a aviação já fez para todos nós hoje. Que hoje você consegue atravessar um continente, consegue ir de uma cidade a outra, consegue atravessar um oceano em algumas poucas horas. E aí você chega no aeroporto de São Paulo, vai demorar mais algumas poucas horas para chegar em casa. Então, o que nós queremos é trazer todo esse benefício que a mobilidade aérea já trouxe em setores regionais, em setores mais longos, para literalmente mais próximos das pessoas. Pensa todo o tempo que você já perdeu, e a gente está aqui em São Paulo, então falar da relevância de mobilidade urbana em São Paulo nem precisa. Não, a gente entende disso, vai. Mas pensa naquele momento que você está no tráfego, que você podia estar em casa com teu filho, que você está preocupado se vai pegar seu voo ou não, ter esse tempo de volta. Então essa que é a grande proposta de valor, trazer mais uma opção de mobilidade para dentro da cidade, botando literalmente mais uma dimensão nessa mobilidade. E isso ajuda as pessoas a terem seu tempo de volta. Então essa é a grande proposta de valor e é uma proposta que é para todo mundo. Tá? A gente gastou boa parte do começo desse projeto tentando entender quem que é o usuário, quais as necessidades deles, que problema que você está resolvendo. E uma coisa que ficou muito claro para a gente é que o usuário, e mesmo os primeiros usuários, podem ser qualquer pessoa. Pode ser a nova geração, pode ser uma pessoa mais velha. Eu pretendo continuar por aqui por um bom tempo e pretendo continuar usando esse tipo de mobilidade. Isso pode ser uma pessoa com uma necessidade especial, por exemplo, pode ser um cadeirante. E a gente tem que ser inclusivo nesse ponto. E quanto mais a gente abraçar esse público maior, melhor é para a indústria de mobilidade urbana, para escalar, para crescer. Então, os usuários somos nós. Legal. André, até uma pergunta assim que é uma pergunta básica, mas é uma pergunta muito honesta e que eu ouço bastante. Qual que é a diferença efetiva de um carro voador como esse que a gente está vendo na foto, que é o da Eve, e um helicóptero? Ele é muito mais próximo, a gente tem usado muito carro voador, remete aos Jetsons, mas ele é muito mais próximo, é um avião, tá? O avião hoje ele convergiu para um tubo e uma asa, mas pensa nos primórdios da aviação, quando você tinha muito mais opções e você ainda estava pensando qual o melhor caminho. A mobilidade elétrica trouxe isso de volta, então trouxe mais um grau de liberdade. Você pode ter coisas como propulsão distribuída. Motores elétricos são muito mais simples que turbinas, então você pode ter mais deles, assegurando a segurança, de uma maneira simples, de uma maneira muito segura também, trazendo redundância. Isso faz com que o avião possa voar como um avião. Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos 8 rotores para decolar verticalmente. Isso que você está trazendo, a mobilidade aérea mais próxima da cidade tem relação a isso, que é um avião que pode pousar e decolar verticalmente. E a partir do momento que você começa a voar para frente, você começa a voar como uma aeronave, como um avião. Tá? Então, isso tem um impacto muito grande no seu custo de operação, não só pelo fato de você estar reduzindo o consumo de combustível, eliminando o consumo de combustível, mas pela própria eficiência do jeito de voar. Não, perfeito. E até um outro ponto. Você falou da acessibilidade, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante e garantir que a gente consiga ter massa crítica e realmente consiga dar acesso para todos nisso. Quão econômico, porque eu acho que um dos fatores aí é a economia e o custo disso. Quão econômico isso vai ser para o usuário final, dada essa tecnologia? Esse é um ponto de ruptura em relação ao helicóptero. Quando a gente estava falando de qual que é a diferença, e o que essa diferença traz de benefício, esse é um dos grandes pontos, tá? No longo prazo, você pode ter uma redução de até ou mais que 80% em relação a um helicóptero comparável. Isso faz com que você acesse um público muito maior. Isso vem pela eletrificação, como eu disse, é algo que elimina um dos grandes custos, ou o grande custo da aviação hoje, que é o combustível.
Isso vem por conta da simplificação. Motores elétricos, eles são muito mais simples, eles não têm partes móveis, comparados com uma turbina ou um motor a pistão, por exemplo. Isso faz com que o custo de manutenção seja muito mais simples, muito mais baixo também. Mesmo a parte de piloto, você tem um avião que, mesmo no começo, é muito simples de voar, é uma operação muito mais simplificada, e no futuro, a visão é que se torne autônomo, reduzindo ainda mais esse custo. Isso faz com que o custo para o usuário fique muito próximo do custo de um transporte terrestre. E, na sua opinião, assim, quais são os maiores desafios para a adoção desse tipo de aeronave e o escalonamento dela? Um dos grandes desafios é justamente a aceitação da comunidade, em primeiro lugar. Por quê? Eu falei da economicidade do helicóptero como um grande diferencial. Um outro grande diferencial é o ruído. Aqui em São Paulo a gente está acostumado a ver os helicópteros voando por todos os lados. Isso não é comum na maior parte das cidades. A comunidade não aceita, tá? E a eletrificação, junto com essa solução de voar como um avião, traz com que você tenha um ganho de ruído muito grande. Também em torno de 80% em relação ao que seria uma pegada de ruído de um helicóptero similar também. Tá? Então, isso faz... O fato de você estar trazendo uma solução de mobilidade para a comunidade e o fato de você estar trazendo isso sem impactar a comunidade por esse lado de ruído, sem nem falar na sustentabilidade também, você não está trazendo nenhuma nova missão local, faz com que o ecossistema possa crescer. Porque esse é o segundo ponto. Você tem que crescer junto ao ecossistema, tá? Você tem que ter os pontos de carregamento, você tem que ter os vertiportos, você tem que ter o sistema de controle de tráfego aéreo. Imagina centenas desses veículos voando numa cidade como São Paulo. Então, criação do ecossistema também é um grande desafio, ao mesmo tempo uma oportunidade, porque nos permite trazer mais soluções para esse ecossistema, além do próprio veículo, como o Léo falou. A gente sabe, logicamente, o desenvolvimento dessa aeronave começou há vários anos, né? E a gente teve agora o advento da pandemia. Então, muita coisa mudou. Como que você acha que isso mudou para a IVE? A gente estava conversando hoje mais cedo, né? E você comentou que você mudou para uma casa mais longe do centro, até por coincidência, acho que foi antes da pandemia. Mas a gente está vendo isso acontecer. Cada vez mais trabalho remoto é uma opção real. Não é para todo mundo. Você ainda tem o barbeiro, o padeiro, você ainda tem a questão das pessoas indo para a cidade. Então, o trânsito não está desaparecendo. As cidades continuam crescendo. Opções de mobilidade terrestre aumentam também a questão do trânsito, normalmente. Então, o trânsito continua crescendo, mas agora algumas pessoas têm a oportunidade, por exemplo, de sair do centro, de sair de perto do escritório, ir para uma casa maior, para uma qualidade de vida melhor. E ir para o escritório passa a ser quase uma viagem de negócio, uma mini viagem de negócio, que você vai fazer uma vez por semana, talvez algumas vezes ao mês. Aqui para a McKinsey, muitas vezes vocês trabalham com o cliente não necessariamente é comodamente colocado perto da casa de vocês. Então, esse tipo de missão começa a ficar mais comum, começa a fazer ainda mais sentido a mobilidade aérea urbana. Perfeito. Ô Stein, tem alguma região do mundo que você acha que isso vai ter uma penetração maior? E aí vem a empresa brasileira, né? Então eu queria também que você colocasse o Brasil aí nesse mapa. Como é que está esse desenvolvimento aqui no país? Esse mercado é um mercado muito global, tá? Cidades como São Paulo, cidades que têm problema de trânsito, de caos urbano, não é um fenômeno de nicho ou um fenômeno regional. Isso é aplicável a qualquer parte do globo. Nós estamos vendo várias cidades se posicionando nesse sentido, e isso também é um ponto bem legal. Eu falei da aceitação da comunidade, e mais a gente vê as próprias comunidades, as próprias cidades se posicionando. Um bom exemplo disso, Londres é um exemplo bacana. A gente começou uma parceria com vários parceiros em Londres, com as autoridades regulatórias, com aeroportos, com o aeroporto no centro da cidade, com o London Heathrow, para entender esse sistema, como vai ser, criar o conceito de operações. Se vocês tiverem curiosidade, é ukairmobility.com, fala um pouco desse consórcio. A IVE está liderando esse consórcio com esses vários parceiros, outros OEMs, inclusive, no consórcio, para entender esse conceito de operação e trazer desde cedo essa opção de mobilidade, tá? Do mesmo jeito, tem outras cidades que a gente está fazendo um trabalho parecido, inclusive aqui no Brasil. O Brasil tem todo o potencial
para ser um dos primeiros a adotar essa tecnologia. A gente estava falando de São Paulo ainda há pouco, né? Fala assim, não, São Paulo é que a gente entende da questão da mobilidade urbana e que dá para melhorar. Mesma coisa se aplica em outras cidades. Rio de Janeiro tem um Cristo, eu sou carioca, sou tijucano, não tem mais sotaque, mas Rio sempre me vem à cabeça. Que tem o Cristo Redentor, aquela montanha linda, aquilo também é uma barreira física no meio da cidade que cria um gargalo no trânsito. Tá? Então, aqui no Brasil, você tem muitas opções, né? Você tem o pain point a ser resolvido e tem a aceitação. Nós, inclusive, estamos começando um trabalho para começar a fazer uma demonstração usando helicópteros, mas para entender o conceito com os nossos parceiros aqui no Brasil. A gente tem uma parceria, por exemplo, com a LSU nesse sentido, que a gente também vai desenhar esse conceito de operação, entender a questão de controle de tráfego aéreo também, entender como seria os vertiportos, como vai funcionar, para justamente acelerar esse processo. Então, legal. Definitivamente, o Brasil está extremamente inserido, até porque a gente é uma empresa global, tá? A IVE tem locação nos Estados Unidos, tem aqui também, mas boa parte do centro de gravidade, para usar um termo aeronáutico, está aqui no Brasil, sim. E aí o conceito é essa mistura da mentalidade do Vale do Silício com o Vale do Paraíba, ali em São José, e trazer essas soluções para dentro da cidade. Eu espero que chegue logo no Brasil aí, para a gente testar. Falando um pouco do ecossistema, né? A gente mencionou um ecossistema bem longo e um ecossistema novo, né? Quais vocês acham os principais desafios para a operação dos eVTOLs? Você tem, por exemplo, eu falei da questão de centenas de aeronaves numa cidade como São Paulo, certo? E essas aeronaves convivendo com as aeronaves que já estão. Aqui você tem o helicóptero, São Paulo é a capital do helicóptero, de certa maneira, é um dos maiores mercados de táxi aéreo no mundo. Num dia qualquer você pode ter até 1.300 voos numa cidade como São Paulo, mas você tem grandes limitações. E você também tem os aviões comerciais e mais os drones voando dentro da cidade, mas você tem grandes limitações nesse modelo, para poder escalar isso. Aqui em São Paulo, aqui na zona central, você não pode ter, por exemplo, mais de 6 helicópteros voando ao mesmo tempo. Onde tem um desafio, tem uma oportunidade. A Embraer tem uma empresa no grupo chamada TEC, que é responsável por fornecer aqui para o Brasil, para o país inteiro, as soluções, a integração, o software para o controle de tráfego aéreo. Tá? Então, isso nos dá um entendimento muito bom do que precisa ser feito e para criar uma solução otimizada para a mobilidade aérea urbana, que consiga integrar todos esses diferentes aspectos, todo esse novo volume de aeronaves para que você possa escalar. E até pensando no ecossistema, né? Você mencionou esse de operação, como que você vê a questão de infraestrutura? Outro excelente ponto. Você tem que ter para onde ir, você tem que carregar, ser capaz de carregar esses eVTOLs. E a gente acredita muito em criar esse ecossistema através de colaborações, parcerias que robustecem o negócio, ou seja, nos ajuda a criar mais receita para o ecossistema como um todo, mas para a IVE também. Então, exemplos disso. Eu falei de parcerias, que a gente está trazendo parceiros, esse exemplo mesmo no Rio, e a gente tem uma parceria com a Skyports, tanto em Londres quanto globalmente, que está desenvolvendo vertiportos, está vendo como seria o conceito de operações também desses vertiportos. Nós anunciamos recentemente uma parceria com a EDP Energia, tá? Que é um dos grandes provedores, inclusive de mobilidade elétrica aqui no Brasil já, tá? Justamente para entender, para trabalhar e para criar esse ecossistema junto. Léo, uma pergunta para você. Como é que você acha que tem que ser a interface entre esse tipo de produto e os consumidores? Você acha que seria assim, razoável a gente imaginar um negócio tipo aplicativo, para chamar assim, tipo Uber do voo? Acho uma ótima pergunta. É um mercado novo, né? Então vão ter casos específicos de uso. Acho que tem alguns casos, o Stein mencionou aí, por exemplo, de casos mais urbanos, onde você precisa de um dinamismo muito maior. Então, acho que nesses casos a interface com o consumidor vai ser muito mais próxima de aplicativos. A gente falou do Uber, 99 e afins. Então, nesses casos onde o dinamismo é muito alto, acho que sim. Existem também outros casos. Acho que tem o caso, por exemplo, entre cidades. Entre cidades, esse dinamismo talvez não é tão necessário.
pode talvez ficar um pouco mais próximo de como é hoje com as linhas aéreas. Então, acho que vai depender muito do caso, da necessidade desse dinamismo e necessidade de segurança, né? Eu acho que, num caso entre cidades, até regulatoriamente, eu acho que vão ter outras exigências, mas no caso urbano, eu acho que deveria e poderia ficar, assim, muito próximo de aplicativos. Você só me permite comentar um pouco mais, você nem precisa imaginar muito, não. E eu estou falando bastante da questão das parcerias, porque é algo que a gente acredita muito, né? Trazer os parceiros certos, desenvolver junto, aumentar nosso pedaço do negócio também, crescer o negócio junto. Mas, por exemplo, a gente anunciou uma parceria com a Blade, que opera em Nova York, é uma plataforma de mobilidade. Anunciou com a Ascent, no Sudeste Asiático, que é outra plataforma de mobilidade, já de mobilidade aérea, já pensando em mobilidade aérea. Anunciou com a Flapper aqui no Brasil e na América Latina, também uma plataforma de mobilidade, um ride-sharing app. Tá? E mais a tendência é crescer esse ecossistema. Também a questão da integração com o modo terrestre é importante. A integração com o modo aéreo no final, se você está pegando um voo, também é importante. A gente acredita muito no que a gente chama da internet da mobilidade. Pensa no que a internet fez com conteúdo dado, você indo de A para B, o conteúdo migrando ali de maneira muito simples, de uma maneira muito integrada, de uma maneira que tem muita tecnologia por trás, em satélite, 5G, fibra ótica, mas que você como usuário nem percebe. A ideia da internet da mobilidade é exatamente trazer isso para o mundo físico. É você como usuário ter essas opções de mobilidade integradas, que para você seja transparente. Você pegue sua bicicleta para chegar no vertiporto, que você chegue no aeroporto para pegar seu voo num avião Embraer, de preferência, para ir para o seu destino final, de uma maneira completamente integrada para você como usuário. Isso faz parte, eu falei desse exercício que a gente está fazendo no Rio, faz parte do que a gente está desenhando. A gente entrevistou muitos usuários, entendeu essa jornada, mas agora a gente quer testar isso aí numa situação parecida com como vai ser a mobilidade aérea urbana do futuro. Consigo até ver, indo de ponta a ponta, você sair da sua casa aqui de maneira completamente integrada, você ir para o aeroporto, chegar no outro aeroporto, de lá ir para o hotel e incluir o hotel e toda a comodidade. Então, você começa a fazer toda a sua logística de forma integrada, né? Acho que a gente falou de carro voador, né? E aí remete muito aos Jetsons que eu falei. Você sabe que essa é uma grande diferença do que está acontecendo hoje para a visão dos Jetsons, né? Ali tinha o carrinho voador, fazia aquele barulhinho. Eu sou velho o suficiente para lembrar dos Jetsons. Mas tinha um negócio que era interessante, que ele tinha o carro dele na garagem dele, e era o Jetson, o Jorge, que levava a esposa, que ia fazer as compras, mas ele que era o provedor de casa. Então, era um mundo diferente, era um futuro do passado, de certa maneira, né? E hoje, mobilidade, cada vez mais, é um serviço. A gente vê mobilidade como um serviço. O que você quer trazer é acesso à mobilidade. Você não precisa ter o seu próprio carro. A gente já está vendo isso na mobilidade terrestre. Isso vale para a mobilidade aérea. Com o DNA até de aviação comercial que a gente tem e traz, isso já acontecia na aviação comercial de certa maneira. Dificilmente você tem o seu próprio helicóptero, o seu próprio avião. Você compartilha. Então, essa questão da mobilidade como acesso, acho que tem bastante a ver com o futuro que nós vemos. E eu queria, Stein, que você explicasse um pouquinho para a gente, por favor, a correlação da tecnologia dos eVTOLs com as tecnologias que a gente vê aplicadas nas plataformas aéreas hoje. Tem muita correlação? Tem. Eu falei, o eVTOL ele é uma aeronave. Então, tem coisas que são extremamente complexas que a gente está trazendo essa experiência que a própria Embraer tem. Leis de controle, por exemplo, o que a gente chama de fly-by-wire, né? Como você controla a aeronave. É através de um computador, é através de uma série de softwares que te ajudam a controlar. Seria impossível para um piloto controlar todos esses rotores manualmente. Do mesmo jeito, as aeronaves modernas são pilotadas desse jeito. Para a Embraer já é a quinta geração de fly-by-wire, por exemplo. Nós usamos esse tipo de sistema nos E-Jets originais, no KC-390, no Praetor, na segunda geração dos E-Jets, no E2. E agora estamos usando essa mesma tecnologia, esse mesmo tipo de conhecimento, inclusive lembrando que não é só desenhar um software para fazer isso, é certificar esse software, que é completamente diferente, tá?
e trazer isso para o mundo do eVTOL. E eu falo que é completamente diferente, que ele tem essa cara de drone, o drone foi uma grande ruptura na aviação, mas quando você fala de nível de segurança, uma coisa é o nível de segurança de um brinquedo, de algo que se cair não vai causar nenhum estrago. Outra coisa completamente diferente é o nível de segurança que se espera de uma aeronave que não só vai levar passageiros, mas vai levar em grande volume. A gente está falando em escalar. Centenas de aeronaves voando dentro de uma cidade como São Paulo. Então, isso exige um entendimento da tecnologia, do processo de certificação extremamente alto. A Denise mencionou aqui de quais são as tecnologias mais similares. E quais são aquelas onde tem a maior disrupção, que não existiam antes ou era ainda não tão desenvolvida? A própria mobilidade elétrica é uma, tá? Então, você comentou, e esse é uma das grandes rupturas. Ela evoluiu muito na mobilidade terrestre. Quando a gente começou a falar de mobilidade elétrica aérea há alguns anos atrás, ainda era algo que se franzia muito a testa, assim, será que dá para avião esse negócio? E agora é uma coisa que não tem mais volta, já passou do ponto de não retorno. E tem muito a ver a aplicação disso para a mobilidade aérea urbana com o conceito de tecnologia disruptiva. O que é tecnologia disruptiva? É trazer tecnologias que não estão maduras por um certo segmento e aplicar ela num segmento um pouco diferente. Se você parar para pensar na aviação como um todo, né, principalmente na aviação comercial, cada vez mais as aeronaves foram ficando sofisticadas, com mais capacidade, com mais performance. Pega a história da Embraer, que começou com o Bandeirante, um turbo-hélice de 19 assentos, o Brasília, turbo-hélice pressurizado de 30 assentos. Isso há meio século atrás, quando não se fazia bicicleta no Brasil. 145, um jato de 50 assentos, os E-Jets, depois os E-Jets E2, o 195 E2, capaz de levar mais de 140 passageiros. Então, foi algo que foi crescendo. Eu não consigo replicar isso ainda com a mobilidade elétrica. Eu não consigo fazer um jato comercial elétrico de uma maneira madura. Mas eu consigo aplicar essa tecnologia para levar algumas pessoas não tão longe. E esse é o conceito de mobilidade aérea urbana. Então, é essa que é a beleza da ruptura tecnológica. Léo, na sua opinião, quais são os principais desafios de tecnologia e inovação para um player se tornar líder nesse setor? A gente tem olhado bastante isso, né? Acho que a gente vê 3 grandes fatores. Acho que tem o primeiro, que é o consumidor. Você tem que conseguir a adoção. E para você conseguir a adoção, você tem que endereçar os pontos de dor que existem hoje. Não existe outra forma. O consumidor tem que pegar aquilo e aquilo tem que resolver o problema dele. Seja a questão de ruído, seja a questão de comodidade, de tempo, de custo. Então, eu acho que ele tem que endereçar de frente aquele caso que tem uma dor no cliente. Então, acho que a adoção é uma das grandes coisas, acho que seria o primeiro ponto. Tem um segundo ponto, que é a questão dele estar integrado no ecossistema. É um ecossistema novo, é um ecossistema complexo, o Stein mencionou várias vezes, a produção do equipamento é um dos elos do ecossistema, mas ele tem que estar integrado de forma muito serena com todos os pontos, porque senão você não consegue fazer isso ser aplicado de forma escalonada, né? E cada ponto da cadeia de valor tem capacidades completamente diferentes, tem conhecimentos muito específicos, então ele tem que estar integrado. Diria que esse é o segundo ponto. E tem um terceiro ponto, que ele tem que ter um custo razoável. Então, até para garantir a adoção, tem que ser um custo que as pessoas veem o benefício de estar adotando. Então, eu diria que esses 3 pontos são bem importantes, Denise. Ô, Stein, então, quando é que a gente vai ver, na prática, uma aeronave dessa, um eVTOL, voando aqui no Brasil e em outros países da América Latina? A gente está falando de entrada em serviço em 2026, tá? O que para padrões aeronáuticos é logo ali. Então, isso não é uma questão de desenvolvimento tecnológico, estamos pensando num futuro distante, estamos na fronteira disso acontecer. E aí também tem a gente traz uma reputação muito boa. A IVE é uma empresa do Grupo Embraer, a gente está trazendo continua uma parceria forte com a Embraer, dessa reputação de entregar as aeronaves no tempo, na especificação, no custo, que é algo muito raro na indústria. Tá? Então, quando a gente está falando dessas datas, a gente fala com todos esse meio século de história por trás para entender a dimensão da complexidade, a dimensão do problema. Tá?
Então a gente está vendo esse futuro aí muito próximo mesmo. É incrível, tá muito pertinho mesmo. Então, olha só, já vou passar por algumas perguntas da audiência que estão chegando aqui pra gente. André, primeira para você. Como é que você enxerga a operação de eVTOL nas cidades? Que tipo de acesso ao espaço aéreo você espera? Por exemplo, limitado a corredores de voo, somente 500 pés de altitude permitidos, acesso irrestrito ao espaço aéreo, etc. Essa pergunta me lembrou aquilo que a gente estava conversando antes de começar, que eu falei assim, a impressão que me dá é que ele vai voar mais baixinho, assim, né? Não tem isso, né? Não, isso vai depender de cidade, de país para país. Cada país tem sua política de controle de espaço aéreo. Daí a importância de engajar cedo nessas discussões com o ambiente regulatório. Eu citei o exemplo de Londres, onde nós já estamos. No ano passado, a gente anunciou uma colaboração na Austrália, em Melbourne, especificamente sobre espaço aéreo. Da mesma maneira, a gente está trabalhando com outras cidades que ainda não estão públicas, mas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia também, tá? Para justamente aumentar esse nível de conhecimento. Ele vai compartilhar os espaços aéreos com várias outras aeronaves. Essa limitação é mais focada no drone, né? No que a gente brinca às vezes que é o burrito drone, né? Mas aqueles drones menores. Não, o eVTOL ele vai voar mais ou menos no mesmo espaço aéreo que o helicóptero voa hoje. Ele pode alavancar muito, inclusive, do controle do espaço aéreo existente. Você não precisa nascer com uma ruptura, tá? Isso facilita a entrada. Para escalar de maneira segura, você tem que mudar. Aqui mesmo você já tem essa limitação. Não é uma coisa do futuro a limitação. Mas em termos tecnológicos, não necessariamente é preciso uma ruptura. O que você precisa é melhorar procedimentos, entender como você pode desenhar esse espaço aéreo para otimizar o tipo de voo, porque ele voa de uma maneira diferente com o helicóptero também. Ele é um avião, né, muito mais próximo de um avião. Então, você também tem que otimizar isso para maximizar a eficiência, garantindo a segurança, trazendo a tecnologia no momento certo para esse escalonamento, para escalar isso. Mas, são, como eu disse, são modos diferentes. Nos Estados Unidos, você chama de espaço aéreo bravo, onde os aviões voam inclusive sem tanto controle ali sobre cidade de aviões, helicópteros. Outras cidades, outros países é um pouco mais controlado. E agora, com esse advento da mobilidade aérea urbana, cada vez mais está se olhando isso com muito carinho. Daí, de novo, a importância de entender, de colaborar para entender quais são as rotas, como é que vai ser o desenho dessas rotas, se elas vão ser rotas mais diretas ou se vai ter que ter algum desvio para acompanhar alguma geografia. Nós fizemos um trabalho muito bacana também com o MIT. Estamos fazendo ainda, para entender, do modo geral, como isso impacta, inclusive, o tamanho do mercado. Porque se você pensar num negócio totalmente sem restrição nenhuma, seria ainda mais gigantesco. Mas aí você começa a colocar, mas eu tenho as questões do espaço aéreo, onde que eu posso voar, se tem corpos de água, se tem área de incêndio, se tem zona de perigo por alguma razão, e para poder desenhar esse espaço aéreo junto com as autoridades regulatórias, mas também desenhar o veículo junto com isso, né? Que você consegue criar e otimizar o ecossistema ao mesmo tempo, que é uma oportunidade única, né? Como você está criando todo o ecossistema, então você consegue otimizar vertiporto, espaço aéreo e veículo de uma maneira integrada, de uma maneira colaborativa. Léo, pergunta para você, qual a necessidade de desenvolvimento de parcerias para a criação do ecossistema de eVTOL? Sim, eu acho que até tinha mencionado, se está integrado no ecossistema é um dos fatores cruciais para o sucesso. E a necessidade de parceria é um dos fatores de sucesso, porque existem dentro do ecossistema elos muito diferentes. Então, você pega, por exemplo, a questão de operação de voo, os operadores. É uma coisa que a IVE, por exemplo, não é o core, não é exatamente o conhecimento específico de todos os engenheiros que estão lá fazendo. Então, está muito mais o conhecimento, por exemplo, de linha aérea. Então, vai ser importante ter alguma parceria com alguém que saiba fazer aquilo bem. Pensando em coisas, por exemplo, como componentes, baterias. Talvez seria muito capital e muito tempo se a Embraer, além de fazer o IVE, tentasse também desenvolver uma tecnologia nova de bateria. Então, tem que ter uma parceria para aquilo. Então, a gente acha que é muito importante parceria em vários desses elos, né? Acho que tráfego aéreo, o Stein mencionou bem, acho que
Muito bom que a coincidência que tem a ATEC já no grupo, né? Mas é uma parceria que vocês vão ter que fazer dentro do grupo, entre vocês e ele. Mas a parceria em todos os elos vai ser fundamental e importante você ter ao longo de toda a cadeia, para que você tenha uma operação suave e que seja transparente para o usuário final. O usuário final tem que sentir cômodo, pegar de um ponto A e ir para um ponto B e de forma transparente, até para a gente conseguir a adoção. Só para complementar com isso, absolutamente de acordo. Através dessa colaboração, nesse ponto de operações, eu mencionei a LSU aqui no Brasil, mas tem também a Halo, que a gente colocou 200 aeronaves lá, que tem operação em Nova York e em Londres. E a ideia é reinventar como essa relação, inclusive, entre o fabricante de aeronave e o operador. Como é que a gente pode desenhar isso de maneira conjunta para que você tenha essa otimização? E é legal de parceiros como a Halo, que operam em mercados como Nova York, já no voo vertical, né? Já voando, já entendendo como é um pouco essa mobilidade aérea ali dentro da cidade. Londres, falei Londres, também Londres, Nova York, aqui em São Paulo com a Helisul e com esses parceiros da plataforma também que tem esse tipo de operação, para justamente entender. E aí complementar muito do conhecimento que nós já temos, né? Com essa visão da Embraer de trabalhar com operadores no mundo inteiro, que trazem uma visão muito boa para a gente também. Stein, pergunta para você, qual seria o diferencial do modelo da Eve para outros modelos no mundo? Tem vários. Vamos começar, você perguntou do modelo da Eve. Então, o primeiro ponto, a gente está realmente olhando uma solução mais completa. Tá? Então, quando você está falando de soluções de ecossistema, não é só uma coisa genérica. Nós estamos desenvolvendo o veículo, nós estamos desenvolvendo a rede de serviços de suporte, alavancando na parceria com a Embraer também, que você tem acesso a uma rede global de serviço de suporte, que não adianta só desenvolver e certificar o veículo, você tem que manter ele voando. Então, isso é uma questão não só tecnológica, mas é uma questão regulatória, você tem que certificar os processos de manutenção, por exemplo, também. E nós estamos desenvolvendo essa parte de serviço de suporte. Estamos desenvolvendo soluções de controle de tráfego aéreo que integram isso também. E estamos desenvolvendo essa participação nas operações de uma maneira muito única. Nem nós queremos ser o operador sozinho e verticalizar e criar o que seria a maior empresa aérea do mundo, se você fosse querer operar no mundo inteiro sozinho, com uma série de desafios novos. Nem do outro lado, manter a relação tradicional de necessariamente só vender o veículo. Então, o que a gente tem trabalhado é achar os parceiros locais certos, e a gente tem outras colaborações aí pelo mundo também, tá? Para fazer essa sinergia e crescer junto, dividir o risco, dividir o crescimento. Então, a gente tem essa solução integrada. A gente tem um diferencial muito grande no veículo, trazendo todo esse DNA da Embraer, que ajuda a garantir um veículo certificável, mas também ajuda a garantir um veículo que é desenhado para manutenção, desenhado para fabricação, garantindo o que você falou da preocupação do que é disruptivo, né? O custo operacional no final do dia. Nós temos todo esse histórico desenhando aeronaves, criando aeronaves e servindo aeronaves que operam no setor que é o mais exigente nesse sentido, que é a própria aviação regional. Nenhum outro setor da aviação cicla tanto aeronaves, por exemplo. Então, um exemplo dessa filosofia que fica na cara do veículo, quando a gente está falando em desenhar para certificação e para simplicidade, para facilidade de manutenção, confiabilidade, o tipo de solução que a gente adotou de ser um sistema separado, obrigado, Léo, para decolagem e outro para cruzeiro, sem ter partes móveis. Então, você faz com que você simplifique, não tem controle de pitch, não tem tilt. Isso faz com que o veículo fique muito mais certificado, tá? Isso somado ao DNA Embraer faz com que a gente tenha muita confiança que seremos bem-sucedidos nisso. Isso não é algo fácil de replicar. E tem a questão do custo operacional. Isso faz com que você traga esse diferencial de custo. Isso associado a essa experiência de desenhar para manutenção, de desenhar o veículo para manufatura, de desenhar para operação, também faz com que você consiga ter um diferencial muito forte e com o usuário em primeiro lugar. Você mencionou da questão de certificação,
e você até mencionou alguns termos técnicos aí que eu adoro, não vou entrar neles, porque senão a conversa fica fora. Mas como você acha que os órgãos reguladores estão abertos para certificar isso que ainda não foi certificado? Nunca é um processo fácil e tem uma razão para isso. Você já deve ter ouvido que voar é o jeito mais seguro de viajar. Isso, em muita parte, é graças aos órgãos reguladores. É graças à ANAC aqui no Brasil, ao FAA nos Estados Unidos, à EASA. Então, a gente tem engajado, e isso também é parte do nosso histórico, nós temos engajado com eles desde o começo. Certificação não é um processo que vamos desenvolver a aeronave e depois vamos aplicar lá para a certificação. É algo que você tem que engajar, criar junto. Eles têm sido muito receptivos, muito abertos a, número um, garantir que a aviação continue o meio mais seguro de viajar, o que é muito em linha com o que nós queremos também, tá? Mas também abertos a ver maneiras diferentes de fazer isso, como você garante esse nível de segurança. A gente tem uma característica única por estar aqui no Brasil, e a ANAC tem uma relação muito especial com a FAA também, que nos nossos aviões passados a gente conseguia a certificação tripla ao mesmo tempo, do ANAC junto com a FAA e a ASA também, logo na sequência, porque a gente traz muito respeito, né? O DNA nesse ponto ajuda, né? Porque é um processo que você tem que mostrar como vai atingir aquele nível de segurança junto com o órgão regulador, tá? Então, é um processo que exige não só um conhecimento técnico, mas todo um histórico, para que você consiga provar ao órgão regulador. Nós não precisamos provar ao órgão regulador quem é Embraer, ou que a gente sabe, junto com a Embraer, certificar uma aeronave. O que a gente precisa é justamente trabalhar nas diferenças, juntos. E eles estão bem abertos com essa característica de focar em ter a segurança, que, de novo, super alinhado com o que nós queremos também, e trabalhando em conjunto. É mais um ponto de colaboração. Ô, Léo, última perguntinha que nosso tempo está acabando, mas como você espera que os custos da bateria e a melhoria da capacidade se desenvolvam? Acho que bateria é um ponto ícone aí, né? Porque é um ponto que está sendo bem desenvolvido por carros, né? Por carros terrestres, não carros voadores. E no início foi bem complicado, né? Toda a questão de autonomia, qual que é a carga que ela consegue segurar. Então foi muito complicado e hoje está ainda não está completamente desenvolvido, mas a autonomia dos carros terrestres hoje já estão bem elevados. Então é uma coisa que, à medida que foi tendo demanda para isso foi conquistando espaço, foi conquistando capital e foi se desenvolvendo. A gente acredita que vai ser o mesmo com aeronaves. Eu acho que também está começando, demanda uma capacidade de carga muito elevada. À medida que isso for ganhando escala, eu acho que, imagino aí em 10 anos, isso virando uma tecnologia mais tradicional. Agora, uma pergunta minha, eu fiquei curiosa, porque você falou que não é a ideia igual dos Jetsons, que cada um tem o seu, que é uma coisa para ter mais gente. Esse projeto de vocês, quantas pessoas cabem ali dentro? Deixa eu pegar uma deixa aqui do Léo também, mas hoje a gente está falando em 4 pessoas, mais um piloto. E você falou autonomia no outro sentido, mas eu vou falar de autonomia também, que no futuro a gente definitivamente vê mobilidade autônoma como outro grande ponto disruptivo junto com a eletrificação. E no futuro, ao se tornar autônomo, esse mesmo veículo, ele pode carregar pelo menos 5 pessoas ou até 6 dentro do mesmo tipo de veículo, tá? Porque você está substituindo o piloto ali, que é um passageiro não pagante, por um passageiro pagante. Isso reduz ainda mais o custo operacional por assento e reduz também automaticamente a você ter uma solução mais otimizada. Como que a gente está endereçando isso? Nós vamos primeiro começar com o piloto, garantir segurança, garantir dados, garantir informação suficiente para que, junto com o ambiente regulatório, de novo, trabalhando com eles desde o começo, a gente consiga migrar para esse futuro autônomo. E aí, só pegar também a deixa da bateria, sim, muita alavancagem na indústria automobilística e a tendência no futuro é a bateria se tornar mais eficiente energeticamente, mais barata, que ela passa a ser agora um custo da mobilidade aérea também, né? Que você tem que repor a bateria de tempos em tempos. Então, e aí também tem um negócio legal do DNA que a gente traz, né? Entender essa otimização, entender essa evolução, posicionar o avião, a aeronave na maneira correta, que a gente está levando em conta que vai haver uma evolução ainda também,
é muito importante para garantir o custo operacional, que é o que faz a mobilidade aérea urbana acontecer, no volume, na escala, tá? Que precisa, e é um vaso comunicante, você tem, quando você aumenta a escala, você aumenta ainda mais e você vai aumentando o mercado. Então, esse entendimento de entender como posicionar o veículo é algo que a gente traz também muito desse DNA da aviação comercial, tá? Então, esse é um fator importantíssimo. Só um último ponto que eu ia comentar no que você falou, você pode comprar também, tá? É um veículo que vale para uso privado, também faz parte do mercado. A gente vê a grande aplicação na mobilidade como serviço, mas ele também pode ter o seu uso individual. Entendo, mas aí é aquilo que a gente está falando do popularizar, né? Vamos fazer um negócio para todo mundo poder usar, ainda mais que essa nova geração tem essa outra cabeça, não tem a cabeça tanto de ter, mas a cabeça de compartilhar. Gente, é muito interessante. Léo, super obrigada, Stein, fascinante esse assunto. Queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, também essa companhia nos últimos 45 minutos aqui com a gente. Seguinte, gente, também quem mandou pergunta, super obrigada. Para você acompanhar a agenda completa do McKinsey Talks, vá a mckinseytalks.com. Lá você também tem os episódios anteriores, tem muita conversa interessante lá. E o episódio de hoje vai estar liberado na segunda-feira. E a gente também faz versões em áudio. Então, se você gosta de podcast, para poder ouvir quando está caminhando no parque e tal, tá lá no Spotify essas versões todas. Obrigada mais uma vez. A você, muito obrigada. Bom fim de semana e até a próxima. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado.